Olá, caros ouvintes. O meu nome é Alexandre e sou o responsável pelo som do podcast Ubuntu Portugal. Serve esta mensagem para informar que, infelizmente, devido a problemas de captura de som, a qualidade deste episódio está um pouco abaixo do normal. Espero que ainda assim consigam ouvir e desfrutar do conteúdo. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. Obrigado. Hoje é dia 22 de dezembro de 2019 e este é o episódio 70 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje comigo tenho o Tiago Ronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo, está tudo bem? E hoje temos um convidado. Olá, Gonçalo. Olá, Diogo. Olá, Tiago. Olá, muito bem-vindo. Obrigado. Olha, apresenta-te um bocadinho aos nossos ouvintes. Eu sou wikipedista, colaboro com a Wikipédia desde 2006. No momento sou também presidente da Associação Wikimédia Portugal. Sou do Porto, biólogo de profissão. Não sei se chega para me apresentar. Acho que é suficiente. Tens o resto da hora para, para as pessoas que nos ouvem te conhecerem melhor a ti, aos teus projetos, portanto não digas tudo já, senão as pessoas deixam de nos ouvir. Muito bem. Nós costumamos começar o episódio falando um bocadinho do que temos feito nos últimos tempos. Só para dar um mote, vou convidar o Tiago a começar e depois, como vês mais ou menos como é que é, qual é o feeling da coisa, podes ir tu. Então, Tiago, o que é que tens feito nos últimos dias? Olha, então eu, ao contrário da semana passada, em que não tinha muito para contar, eu esta semana tenho muita coisa para contar. Vou tentar ser breve, porque aquilo que interessa é a conversa com o Gonçalo, mas ainda assim não posso passar ao lado de um conjunto de coisas que algumas que andava a adiar há algum tempo, outras que de facto surgiram, e começava por falar sobre uma saga que já tinha sido aqui partilhada talvez há um ano ou mais, que era sobre armazenamento de passwords. Não sei se tu te recordas. Eu andava há algum tempo, eu não fazia muita publicidade disto porque não me sentia muito bem nem confortável, mas tinha isso parece vera. Tinha um pequeno guilty pleasure. Não era pleasure, era mesmo só guilty, que era, eu tinha algumas das minhas passwords alojadas num serviço que era o LastPass, porque na altura que eu comecei a usar gestores de passwords fazia-me sentido usar o LastPass, e então ainda estavam lá, e foi há 2 dias, quando repensei o que é que eu andava a fazer com as minhas passwords, aproveitei a embalagem. Portanto, neste momento estou a usar um sistema diferente do que usava na semana passada. Não, a transição foi zero em termos de aprendizagem, de utilização. Portanto, não sofri rigorosamente nada, perdi cerca de meia hora a unificar tudo. Tenho as minhas passwords num servidor que é meu também, que é uma coisa que me dá um gozo enorme, e já cancelei a minha conta do LastPass. Portanto, andava ali ao pai, e então cancelei, sinalizei as minhas passwords que vieram de lá para serem trocadas agora durante os próximos dias. Vou trocando suavemente, que ainda eram algumas, mas pelo menos já não dependo desse serviço e estou contentíssimo. Portanto, era uma das coisas que andava a adiar há algum tempo e que nesta altura está concretizada antes do final do ano. Portanto, eu não faço resoluções de ano novo, eu faço resoluções de fim de ano. Então, só para benefício dos ouvintes que ainda não conhecem a tua solução, muito brevemente, qual é que é a tua solução agora para passwords? Sabes que eu não disse o nome de propósito para tu poderes perguntar para eu poder responder. Manhoso! Não, olha, estou a usar o Nextcloud, que é uma coisa que eu gosto bastante. Estou a usar o Nextcloud. Eu usava anteriormente a aplicação Passman, que funcionava, cumpria. O interface não era o mais usável dentro da Nextcloud, mas tinha uma aplicação para telemóvel, tinha um plugin para o browser, dava para integrar e a coisa até funcionava.
o que é que explotou tudo isto? E o que é que me fez mudar do Passman para a alternativa? Foi o problema da aplicação que eu uso no telemóvel não ser bidirecional, ou seja, era meramente para consulta, e se acontecesse uma coisa como aconteceu no sexta-feira, talvez, sexta ou sábado, que foi eu precisar de ligar a EML, a aplicação da EML, que perdeu a sessão, e eu não guardo essas passwords habitualmente, achava que sim, e tive que gerar uma nova password e queria guardá-la, e como aquilo não é bidirecional, eu estava no telefone, foi uma chatice, e então nessa altura decidi dar uma vista de olhos às alternativas e encontrei a aplicação Passwords do Nextcloud, que permite também a integração com o telemóvel, com o browser, é bidirecional e tem uma forma mais simpática, na minha opinião, de gerir as passwords. Muito bem. Portanto, foi nessa altura. E depois tem uma coisa que é porreira para o negócio deles, que é, tem um guia de como é que se importam as passwords do Passman, como é que se importam as passwords do LastPass, como é que se importam as passwords, Okay, ou seja, bem documentado. é isso daqui que a gente ajuda. E então, sim, muito bem documentado. Havia lá um bug, que é um bug até que acontecia, já me tinha acontecido antes no Passman, e que eles têm lá o workaround para isso e que funciona às mil maravilhas. Portanto, a aplicação Passwords do Nextcloud neste momento tem a minha total simpatia e estou contentíssimo. Bem, Gonçalo, e tu, em termos de passwords, queres partilhar o que é que tu fazes para gerir as tuas passwords? Normalmente guardo-las no Firefox. Ok. Não partilho para outros computadores nem. Ok. Já experimentaste o novo Password Manager do Firefox? Agora com as de sincronização entre sessões, ainda não. Ok. Muito bem. E Tiago, ainda tens mais novidades? Tenho aqui mais coisas. Então, olha, entretanto, à boleia, isto, portanto, uma coisa um bocadinho mais recente, mas à boleia de um comentário de um colega de trabalho, que eu uso habitualmente como ferramenta de trabalho o VS Code. Acho que é só Code que se chama, já não é VS. Mas pronto, seja como for. Uso aquilo. Só para os ouvintes não souberem, é uma versão um fork do Visual Studio Code, sem a parte da telemetria e essas coisas da Microsoft. Pronto. Podes continuar. Para ser simpático, chamamos-lhe telemetria. Mas pronto, e então, aquilo tem um sistema de configuração, de gestão de configurações, aquilo até é interessante, mas que me irritava um bocado, e eu vim a descobrir isso quando depois comecei, quando quis arrumar a casa. Portanto, basicamente tu tens configurações gerais do VS Code, e depois cada pasta onde tu trabalhas, portanto dentro de cada pasta tu podes ter settings específicas dessa pasta que se sobrepõem às settings globais do software. Faz sentido. Tens também um objeto que eles usam, que é uma coisa que se chama Workspace, onde tu podes agregar várias pastas. Imagina, tens um projeto com 4 ou 5 pastas distintas, com 4 ou 5 repositórios distintos, e tu consegues agregar tudo naquilo que o VS Code chama Workspace. E que também tem settings próprios. Ora, o que acontece? Tu começas a definir settings, uns tu defines só para aquele workspace, uns defines para aquela pasta, uns defines globais, às tantas não dás bem conta do que é que estás a definir como, e aquilo fica uma grande confusão. Exatamente. Ora, há boleia de um link, e que eu posso partilhá-lo depois, sobre, acho que é boas práticas do VS Code, qualquer coisa. Pois a vantagem disto é que tudo o que é documentação do VS Code e plugins e tudo mais podem ser aplicados facilmente no VS Code. Isto ainda fechando com o teu comentário de há bocadinho do que era o VS Code e qual era a relação com o VS Code. Mas pronto, à boleia disso, decidi perder algum do meu tempo a analisar e a arrumar os fecheiros de configurações do VS Code, que não são mais do que uns fecheiros de JSON, em que tu perdes ali um bocadinho a arrumar as coisas para cima e para baixo, a remover duplicados, ou seja, houve settings que eu defini só como globais, e olhando para o menu, os menus são claros, mas olhando para os settings que são apresentados na interface gráfica, aquilo torna-se às tantas um bocado confuso e pouco arrumado. Abrindo os vários fecheiros de configurações dos workspaces globais, das pastas que eu tenho definidas, consegui arrumar tudo, consegui tornar a coisa bastante mais consistente e arrumadinha. Depois juntas lá uns comentários e não sei o quê, para ficar um bocadinho mais claro também, e então consegui, perdendo ali algum tempo, consegui arrumar as coisas, e neste momento tenho o VS Code a funcionar
exatamente à minha medida e estou satisfeitíssimo. Portanto, já não tenho comportamentos inesperados, já tenho integrações de Bucket, de Gira, de Bitbucket, desculpa, de Gira, de GitLab, portanto, nos sítios, tudo no sítio certo. Não há cá confusão entre o que é que está, qual é a opção A da opção B. Portanto, neste momento tudo funciona e tudo funciona bem. Ou seja, com aquilo aberto, eu num dia de trabalho pouco preciso de ir, pelo menos quando estou a trabalhar com código, pouco preciso de ir aos fantásticos sites da Atlassian que estão montes de vezes em baixo, ou com problemas, Sim. ou com aquela barra amarela lá em cima, que tu também sabes certamente qual é o que é que eu estou a falar. Portanto, com a integração correta eu consigo fazer a gestão de issues e a gestão de pull requests e de uma série de outras coisas, tudo diretamente no VS Codium e nesta altura devidamente configurado. Portanto, eu de vez em quando tinha settings de um workspace a poluírem o workspace do lado e não era o desejado. Portanto, tenho a casa arrumada também no que toca a VS Codium. Muito bem. Deixa-me só rematar com isto. Vou já, que é para te dar a palavra a seguir. Tenho mais 2 apontamentos a fazer. O primeiro tem que ver ainda com a história que a gente falou há 15 dias da Linux Academy. Portanto, à boleia de algumas inscrições de pessoas que nos estão também próximas e com quem a gente contacta, uma delas és tu. Estamos a criar uma microcomunidade, para ver se a malta também se vai empurrando uns aos outros, uma microcomunidade de alunos da Linux Academy, com o objetivo de comparar resultados, de comparar metodologias e eventualmente até podemos tirar dúvidas e fazer algumas sessões conjuntas de estudo. Mas se vocês que nos ouvem também são estudantes da Linux Academy, façam um sinal, porque nós estamos a construir uma comunidade no Telegram. É um grupo, basicamente é mais um grupo no Telegram onde a gente se pode juntar, depois aquilo pode evoluir para outro sítio, mas neste momento acho que faz sentido estar ali. Portanto, se quiserem podem juntar-se. Bem, Gonçalo, queres então partilhar as tuas aventuras mais recentes pelas terras da Wikimedia ou coisa assim do género? Ou outra coisa qualquer. Ou do Porto? Do Porto. Do Porto, só se for falar da tempestade Elsa. Pronto. Chateou-te muito a Elsa, não? Então, eu trabalho no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, num centro de investigação que é da Universidade do Porto. E quando a tempestade começou a ganhar força, a energia, a ondulação estava muito agressiva e aquilo tem uma passagem para o edifício que é muito perto do mar, podes apanhar alguma ondulação se ela estiver muito alta. E então, por razões de segurança, mandaram-nos embora mais cedo do trabalho, que foi um alívio assim que pudemos evitar. Maravilha. A maior parte És daqueles que fica contente quando sai do trabalho mais cedo ou ficas triste por sair do trabalho mais cedo? Naquele dia fiquei preso naquele sítio, se a tempestade fosse muito grave. Porque aquilo é mesmo, tem uma pontezinha a ligar ao edifício à praia ou à costa. É muito mesmo no meio do mar, não é um bom sítio para ficar preso no meio da tempestade. Não, acredito que não. Está bem, até mais, mas estávamos a pedir o que é que tu queres contar sobre a tua semana, os teus últimos tempos, não só a semana. Nós é contamos semanal porque estamos cá todas as semanas. Queres destacar alguma coisa? Da Wikimedia, posso contar que temos agora mais um concurso fotográfico. Todos os anos tentamos ter pelo menos um. Este ano já foi o terceiro. Ok. Quais foram os concursos então deste ano? Ora, em maio tivemos o Wiki Loves Earth, que são fotografias de paisagens naturais. Em setembro tivemos o Wiki Loves Monuments, que é sobre património cultural, monumentos, chafarizes, pelourinhos, tudo que for de interesse cultural em qualquer sítio do país. As pessoas podiam mandar fotografias. E agora em dezembro tivemos outro concurso chamado Wiki Science, que é mais vocacionado a cientistas ou pessoas que fazem ciência cidadã ou mesmo atividades pedagógicas em que fazem experiências científicas com miúdos que podiam mandar fotografias. Ou agora em 15 de dezembro. Ok. Participa muita gente nos concursos? Nos dois primeiros que falei, que já são concursos mais consolidados, um foco bastante. Há muita gente a participar. Neste último foi a primeira vez que organizámos
e é muito direcionado a um público muito específico, não houve tanta participação. Talvez tenha havido algumas falhas de divulgação da nossa parte, mas estou contente na mesma. Tivemos menos de 100 fotografias, mas são boas, são de boa qualidade e ilustram alguns conceitos científicos. Era esse o objetivo. Ótimo. Nestes concursos também o objetivo não é ter milhentas fotografias, é mais para as pessoas se perceberem que podem participar nos projetos Wikimedia, e isso é sempre é bom para esse objetivo. Ótimo. São sempre eventos nacionais, ou seja, é sempre organizado por vocês e para quem está por aqui, certo? Sim, são organizados de uma maneira federativa, ou seja, há fases nacionais. No caso do Wikilabs este ano fizemos até em conjunto com Espanha, fase ibérica, e depois as melhores fotografias de cada fase nacional passam por uma fase internacional e podem ganhar outros prémios. No caso do Wikilabs Earth acho que eram vales, no Wikilabs Monuments foi mais à escolha de cada um, era um valor monetário, mas tinham que comprar. Eles escolheram desde o material gráfico até sapatilhas ou coisas assim. Muito bem. Eu estou aqui a ver as fotografias do Loves Monument. Bem, está aqui de facto algumas fotografias muito, muito giras. Sim, acho que me contento com pouco, honestamente. Eu tenho muito pouco jeito para fazer fotografias. Eu acho que faz sempre falta ver fotografias de animais raros que sejam releases do Ubuntu. Traz água no bico. Não sei se traz água no bico. No podcast tem uma tradição de. Começamos há cerca de um ano, quando publicamos um episódio, ilustramos o episódio com o animal da release mais recente. E só que desta vez, como era. Como é que se chama o animal desta vez, Tiago? Eu nunca me lembro do nome. É um arminho. Ok. Desta vez foi muito difícil encontrar fotografias de arminhos, e então tivemos que recorrer ao nosso fantablástico designer super pro e não sei como mais posso adjetivá-lo, e ele fez uma imagem que vamos usar durante os próximos 6 meses. Vale a pena para quem ainda não viu irem lá ver, porque está como costuma, uma imagem espetacular. Gonçalo, e mais alguma coisa que queres partilhar? Bem, acho que ainda vamos falar do Wikicon, que vai ocorrer em janeiro. É sério? Sim, isso já vamos falar mais adiante. E não estava nada preparado para isso, mas está bem. Ninguém tinha pensado nisso, não, essa é a razão pela qual te convidámos, portanto não sei do que é que estou a falar. Vamos só escovilhar a vida do Diogo e a gente já fala sobre o Wikicon. Sim. Olha, eu tenho estado a ter umas aventuras na terra do tio Bill, o tio Bill Portões. Quem me conhece sabe que eu costumo usar só o Ubuntu, mas no cliente em que eu estou a trabalhar agora é-nos atribuído um laptop com Windows, e o ecossistema é bastante orientado ao Windows no desktop. Os servidores que eu administro são na mesma Unix e Linux, mas eu estou muito no mundo do Windows, e então experimentei o WSL, o Windows Subsystem for Linux. Estou já a usá-lo há alguns meses, isso e o Xming, que é um servidor X para o Windows, e assim consigo correr aplicações de X em Windows. É uma experiência interessante, mas não se compara ao correr aplicações nativamente em Ubuntu. O que é que tu fazes com o WSL além de substituir o PuTTY? Além de substituir o PuTTY, eu não preciso de mais do que isso, mas correr o R5, SCP e SSH são essencialmente as coisas que eu preciso, tendo a possibilidade de utilizar as configurações típicas de SSH que eu utilizo, que nem todas são muito simples de replicar no PuTTY. Além de que eu posso agarrar simplesmente no fecheiro que eu tenho de configuração. Isto lá, também posso
utilizar o Vim com as minhas configurações de Vim e espetar lá e é tudo igual e não está tudo espalhado pelo file system à maluca de uma maneira que eu não compreendo porque eu não costumo usar o Windows. E além disso posso gerar as chaves facilmente, posso fazer essas tralhas todas. Agora, descobri uma forma de conseguir aceder com o Linux à rede e isso ajudou muito ter alguns snaps fixes. Um deles é o snap para não oficial do Office 365, que feito pelo Aidan Barnes, que é o Developer Advocate da Canonical para a WSL. Isso permite utilizar o Office 365. Então ele não corre no browser? Sim, mas aquilo basicamente a aplicação que está a correr dentro do Snap é um browser ou qualquer coisa assim, nem fui ver o que era, que corre o Office 365. Mas podias correr aquilo no Firefox e pronto. Podia, mas eu prefiro ter aquilo dentro de um container. Ok. E também tenho uma coisa que já existia há mais tempo, que era o Snap para o Teams, um Snap não oficial, criado pelo Julien Alarcon, que se ouviram no episódio anterior, desculpa, que a minha voz está aqui a falhar um bocadinho, mas eu estou um bocadinho mal da garganta e está complicado. Queres que eu diga palhaçadas e quando recuperas? Não é preciso. Então, o Julien criou há já alguns meses, talvez quase um ano, um Snap para o Teams, e isso eu também estou a usar para conseguir comunicar com os meus colegas, e para complementar isso também uso o Remina, que é um cliente de RDP e de outros protocolos para eu poder aceder remotamente a máquinas Windows. Certo. Sabes que eu uso o Remina e na altura quando eu instalei não havia Snap, e então agora estás-me a deixar aqui curioso, porque eu aquilo que posso usar, e desde que o publisher seja validado, fidedigno, com aquele certinho verde, eu tipicamente deixo-me levar. E estou tentado a trocar. O problema é que eu tenho configurações no meu Remina que não sei depois se vou conseguir importá-las facilmente ou se vou ter algum tipo de dor de cabeça. Vou comparar versões primeiro. Este Snap é feito mesmo pela equipa do Remina. Sim, estive a ver isso agora. Portanto, tens lá o visto verde. Foi isso que me fez exatamente partilhar contigo esta minha questão. Portanto, eu tenho alguns que não são verificados, é verdade, mas que não têm um grau de importância menor. Mas aqueles que são mais críticos, só com visto, só com um piscozinho é que eu os vou utilizar. Mas pronto, eu tenho mais. Então, só viram uns episódios mais recentes, ouviram-me queixar-me do Google Fonts e de se incluir o Google Fonts nos sites. E certo. O João Ribeiro, se lembrarem dele, ele também participou num episódio, é o jornalista do Shifter que mudou de Mac para Linux. Ele publicou no Twitter um serviço super engraçado que é o fontlibrary.org. O fontlibrary.org é um serviço que oferece fontes licenciadas como Creative Commons que vocês podem incluir para os vossos sites. Ok. Ainda não experimentei usar, mas parece-me que tem algumas opções e parece-me uma alternativa viável. Mas ele usa o sistema de web fontes como semelhante ao do Google, é isso? Carrega direto lá? Acho que é possível descarregar e acho que será também possível utilizar remotamente. Ok. Como é óbvio, vamos incluir um link para isto e depois, se alguém fizer experiências com este Font Library, depois também partilhe connosco. Se nós próprios o fizermos, prometemos que partilhamos também, não é? Sim, claro, obviamente. Mas está despachado. Essa parte está despachada, sim. Agora já podemos falar daquela coisa que... Como é que é? Passamos com o expediente. Gostava então que nos explicasses, nós, vasto auditório que nos ouve, o que é então a Wikimedia e como é que ela se relaciona com a nossa vivência online e com a busca de informação. Portanto, se conseguires. Sim, o movimento Wikimedia é um movimento que apoia a construção de sites como a Wikipedia, como o Wikimedia Commons. O Wikidata é um dos sites mais recentes que temos. Em cada país tende a haver agora uma organização local
No nosso caso, em Portugal, há a Associação Wikimédia Portugal, da qual eu faço parte e sou agora presidente. Em vários outros países há vários grupos a apoiar estes projetos. Por exemplo, em Espanha há cerca de 10 grupos diferentes. Há a Wikimédia em Espanha, há algo chamado Wikimujeres, depois há organizações no País Basco, na Catalunha. Nas Astúrias, já tivemos contato, nós pessoalmente tivemos contato com a Wikimedia, com a Wikipédia em asturiano. Cada idioma pode ter a sua própria Wikipédia, a Wiki Universidade, o Wiki Dicionário, há a Wikipédia em galego, há a Wikipédia em mirandês, línguas africanas têm a sua própria Wikipédia. A Wikimedia Foundation é a fundação central neste momento que gera os sites, mantém os servidores, recolhe donativos de leitores de todo o mundo e investe em programas de fomento de livre utilização dos conteúdos, colaborações com universidades, bibliotecas, museus, galerias de arte, tudo que possa ter informação que possa ser disponibilizada com licenças Creative Commons e que sejam úteis para construir artigos na Wikipédia, imagens de obras de arte que possam ir para o Wikimedia Commons, e há muito investimento no Wikidata, que é um repositório, uma base de dados aberta, pretende ser um knowledge base de tudo e mais alguma coisa, desde referências bibliográficas até todas as estradas do mundo, dados estruturados abertos. Neste momento há uma certa tentativa de reorganização, ainda não sabemos muito bem como é que isto vai ser daqui a uns anos, mas há um esforço direcionado chamado a Estratégia Wikimédia 2030. 2030? É mesmo um longo prazo. 2030. É um longo prazo. Como as nossas comunidades são milhares de pessoas que muitos nunca se usaram, cada Wikipédia, cada tem uma comunidade algo separada, não é? De cada comunidade linguística, então para gerar consensos entre todas as comunidades é preciso muito tempo, é preciso investir muito para primeiro conseguir ouvir toda a gente, segundo para haver algum tipo de entendimento entre as pessoas de várias culturas, várias nações, vários pontos de vista. Este processo começou já em 2017, agora no início deste ano pretende-se passar do planeamento para a implementação. Ainda não sabemos bem quais vão ser as recomendações de mudança que vamos ter, mas os próximos anos vão ser fases de reorganização efetiva do movimento. Quem é que vai recolher os donativos dos leitores, quem é que vai poder usufruir desses donativos para implementar programas para haver maior acesso à informação. Há muito para fazer dentro de obter informação de países africanos, que são dos menos representados neste momento, de mulheres, 90% dos editores na Wikipédia são homens, abrir os sites para que são igual de qualquer pessoa, e então a estratégia será até 2030, mas o caminho é agora, não é? Ok, nós estamos a ouvir com algumas falhas, tem a ver com qual é a ligação, mas eu espero que o essencial esteja a passar, pelo menos eu estou, desde que estejamos com alguma atenção, consegue-se perceber as fracas sílabas que não estão a chegar-nos, mas vamos tentar continuar.
Ora, Ok. e o que é que isso relaciona a Wikimedia Portugal com a Wikimedia Foundation, conforme tu estavas a explicar? Portanto, qual é que é a participação e qual é que é, além dos eventos que lá está há bocadinho, muito rapidamente, qual é que é então a atuação da Wikimedia Portugal? Bem, a Wikimedia Portugal é o que os americanos chamam um chapter da Wikimedia Foundation. Basicamente, o que isto quer dizer é que somos afiliados da Wikimedia Foundation, temos uma relação próxima com eles, mas somos independentes, ou seja, financeiramente podemos candidatar-nos a algum financiamento da Wikimedia Foundation, mas eles não interferem na vida diária, digamos assim, da associação. Ok. Podemos ter fontes de financiamento de outras associações privadas, ou seja o que for, desde que com os objetivos e com a missão do movimento Muito bem. médio. Sei que este ano vão organizar um evento, a Wikicon. É um evento novo, já aconteceu antes, como é que é isso? É a primeira vez que estamos a organizar algo semelhante. Ao longo dos anos e até mesmo antes de existir a Wikimedia Portugal, já havia encontros de wikipedistas que juntavam-se no Porto ou em Lisboa, penso que já houve também em Coimbra, mas eram mais uns encontros em que juntavam-se para se conhecer, tomavam uns copos juntos, jogavam. Foi assim que surgiu a ideia de criar a associação, a Wikimedia Portugal, já há 10 anos atrás. Sim. Entretanto, sempre houve alguma vontade de fazer algo mais estruturado, com apresentações, com workshops, com umas discussões mais aprofundadas sobre o que é que queremos ser, sobre o que é que será a Wikimedia Portugal nos próximos tempos. Então, este ano decidimos candidatar-nos a uns fundos da Wikimedia Foundation para organizar este evento em janeiro. Vai ser dos dias 17 a 19 de janeiro, no Porto, na Casa do Infante. A Câmara do Porto cedeu o espaço gentilmente. Espero que venha muita gente de todo lado. Sei que não só wikimedistas vão lá, vai algumas pessoas de associações com ideais semelhantes, de software livre, vão pessoas que têm olhado algumas das mesmas batalhas que nós para haver mais conteúdo aberto e com licenças livres. Vêm pessoas também da nossa vizinha Espanha para dar algumas palestras, para ouvir também. Vem alguém da Wikimedia Foundation também falar sobre este plano estratégico para 2030, nos dar também alguns workshops para capacitar a comunidade em vários aspectos da Wikimedia que em Portugal não tem havido tanto investimento como o Wikidata, e vai ser um programa muito completo, penso eu, e interessante para todos. Por isso, espero que participem também. Quanto é que vão custar os bilhetes e quantos bilhetes é que vocês têm disponíveis para vender? Não temos bilhetes, a entrada é livre, temos lugar para cerca de 70 pessoas no auditório. Penso que neste momento está cerca de 25, 30 pessoas já se inscreveram, por isso ainda há muitos lugares abertos. Boa. Diogo, estás a contar ir ao Wiki? Estou a contar ir. Ainda não me inscrevi, mas é algo que eu acho que vou fazer a seguir a gravar este episódio. Eu por acaso tenho uma surpresa, mas vou deixá-la para a agenda. Sobre essas coisas que a gente faz a seguir a gravar o episódio. Muito bem. Mas vou esperar. Ok. Gonçalo, e se alguém ainda quiser, estiver interessado em fazer alguma apresentação ou alguma coisa desse tipo, organizar um workshop, é possível, ou o calendário está fechado, como é que é? Está bastante cheio, penso que terá a haver ainda a possibilidade de alguém apresentar alguma coisa assim.
E como é que, se alguém estiver interessado, como é que pode fazer, propor algo? Podem mandar-nos um e-mail para geral@wikimedia.pt, fazer a proposta. Não há um processo muito formal, só basta contactar-nos e vemos a possibilidade. Ok. Para fazer a inscrição, podem, se calhar é mais fácil deixar depois o link, vocês conseguem deixar links? Sim, claro. Deixamos sempre links nas nossas notas do episódio no nosso website. Mas será no formulário de inscrição, está .org/Wikicon Portugal. Mais fácil depois partilhar. Depois a gente passa os links nas notas. É sempre mais à prova de erro. Diz-me uma coisa, em relação a quem está a planear ir, tens alguma recomendação? Ou seja, há sítios para ficar, há formas de ir, vocês têm alguma forma de ajudar as pessoas que de alguma maneira querem e que gostam de sentir esse carinho quando vão para algum lado? Nós tínhamos algumas bolsas abertas para ajudar aos custos de deslocação. Ok. Menos uma desculpa para não irem. Já estão todas atribuídas. Bolas. Se alguém ainda precisar de ajuda, pode indicar isso no formulário de inscrição. Se houver alguma desistência, tentamos abranger o maior número de pessoas, mas neste momento não posso garantir que ainda sobra algum dinheiro para este custo. Ok. Vocês tiveram só o fundo da Wiki. Eu agora estou a falar, nós organizámos o Book on Europe há muito pouco tempo, e então há algumas perguntas e alguma curiosidade que eu tenho com questões sobre as entranhas da organização. Uma delas é se vocês tiverem mais algum apoio em termos financeiros externo, ou se foi apenas do fundo que tu referiste há pouco da Wikimedia Foundation. Sim, foi apenas da Wikimedia Foundation. Como disse, a Câmara de Porto cedeu as instalações, que é uma grande ajuda, sim, com certeza. É uma ótima ajuda. Chegamos a falar com outros, com a faculdade, com a Universidade de Porto, mas eles não podiam ceder nenhuma instalação e acabou por ficar por aí. Ajudaram-nos um pouco na divulgação. Ainda estamos numa fase, nestes 10 anos, talvez os 3 primeiros anos de atividade foram algo mais, com atividades mais a sério, depois tivemos um período um bocado de dormência e agora, nesta reativação, estamos a tentar não dar passos muito grandes sem ter coisas seguras, e então só fazemos as coisas quando temos alguma coisa garantida. E depois por isso também não tentamos arranjar 10 mil apoios para a mesma coisa, as coisas mais simples, para não sobrecarregar os poucos voluntários que temos. Sim, faz sentido. Nós para já tem funcionado mais ou menos. Já agora, quantas pessoas é que estão envolvidas na organização da Wikicon? Na organização, mais centralmente, estamos talvez 3, 4 pessoas. Depois há sempre quem ajude mais esporadicamente. Mas o núcleo duro serão 3, 4 pessoas. Faz sentido. Eu estava a dizer há bocado que nós na Comunidade do Ubuntu também, antes de organizarmos o nosso grande evento, o Book on Europe 2019, também participámos em eventos mais pequenos e tentámos criar esta experiência para nos sentirmos confortáveis a fazer coisas maiores. Portanto, acho que faz sentido o que vocês estão a fazer de dar passos seguros, mas consistentes. Esta será, vocês já têm planos para o ano seguinte? Ou seja, isto será um evento de continuidade ou vão primeiro esperar que acabe este e depois logo veem se... Vamos esperar para ver como é que este corre. A ideia seria que isto seria a ser um evento anual, mas vamos ver como é que corre realmente, se as pessoas gostam de ter coisas mais online ou mais dispersos.
durante o ano, mas seja um dia apenas, porque este evento vai ser 3 dias, apanha uma sexta-feira, as pessoas trabalham, é sempre mais complicado vir, vamos ver se as pessoas aderem a este formato, se repensamos como é ser. Também posso mencionar que em junho vamos ter outra conferência em Lisboa, organizada por nós e pela biblioteca da Universidade Nova de Lisboa, a nova Business School of Economics. Qual é o evento? A de Carcavelos? Sim. Vai ser dedicado apenas a Wikidata, chama-se Wikidata Days, e vai ser algo até maior do que em termos de participação. Vai ser uma conferência internacional. A organização está entre nós e o bibliotecário dessa biblioteca, o Miguel Mimoso, que também faz parte da Wikimedia Portugal, mas a organização é em parceria com a biblioteca. E eles arranjam espaço, arranjam mais, fazem mais parte da organização do que a Câmara de Porto vai fazer para o Wikicon. Vai ser algo maior, mas vai ter mais apoio mais institucional. Portanto, será... Okay. Diz-me uma coisa. Isso vai ser em junho. Okay. Será o segundo grande evento internacional neste âmbito do conhecimento aberto e do Creative Commons, porque vamos ter também cá o Creative Commons Summit novo este ano em Lisboa. Falaste há pouco que vêm pessoas de Espanha e que vêm pessoas de outros países também, mas a língua oficial do evento ou seja, a maior parte das apresentações vão ser em português, ou será um misto? Vai ser um inglês? Misto. Alguns oradores não vão falar português, não sabem. Ou haverá também alguns espanhóis, entre galego, castelhano, espanhol. Vamos ver como é que isto vai funcionar. O mais simples seja fazer algumas em inglês, não sei, depende do à vontade das pessoas. Não definimos uma língua oficial, para dizer a verdade, por isso vai ser um pouco experimentar e ver como é que vai funcionar. Agora, esta é das perguntas talvez mais difíceis, mas eu vou fazê-la na mesma. Da lista de oradores e de entidades que já estão confirmadas e que já estão até no site, tu queres destacar alguém ou algum conjunto de pessoas, um bocado fazer também o tease para as pessoas que ainda possam estar indecidas, para que marquem a sua viagem e que apareçam? Vem o orador da Wikimedia Foundation, o Asaf Bartov, vai falar um pouco sobre... Estou aqui a ver, mãos na Wiki. Não tenho a agenda aqui à mão. Ora, Asaf Bartov vai falar sobre mãos na Wiki, vai fazer um workshop. Sim. E depois está aqui... Sim, vai ser um workshop prático. São 3 workshops, exatamente. São 2, tem uma pausa para café, agora é que eu estou a ver. Portanto, será um workshop sobre Wikidados e um sobre Sparkle, que eu não sei o que é. Sparkle é um motor de busca dentro do Wikidata ou seja, é um sistema de query que permite encontrar, por exemplo, queres saber estátuas no Porto construídas entre 1970 e 1985. Temos os parâmetros aí e ele dá-te uma lista desses monumentos com as imagens associadas, pode-te mapear também essa informação para teres uma ideia gráfica da distribuição desses monumentos que estejam registados no Wikidata e permite exportar em vários tipos de formato essa informação. Ok. Sparkle basicamente é uma variação de algo como o SQL, só que optimizada para fazer queries no Wikidata. Estou aqui a olhar para o wiki da Wikidata e estou a ver coisas sobre isso. Interessante.
E queres destacar mais alguém? Eu tenho aqui pessoas para destacar. Olha, logo para começar, o Ricardo Lafuente e a Isabel Carvalho, da Transparency Hack Day, que organizam os Day to Data no segundo sábado de todos os meses, no Porto também. E são muito, é um projeto para Open Data, é muito interessante. O Nuno Caldeira, do OpenStreetMap, o Paulo Perneta, que já tive a oportunidade de entrevistar para outro podcast. Portanto, isto está recheado de pessoas super interessantes, com coisas interessantes para dizer. Por acaso nunca trouxemos ao podcast nem a Paula nem o Marcos. Agora estou aqui a pensar em voz alta. Temos que arranjar uma razão. Podem vir falar um bocadinho dos eventos que nós trabalhamos em conjunto com a Ansol. Acho que é uma boa desculpa para eles virem cá. E de certeza que estou aqui a ver imensas sessões interessantes. Eu só tenho pena de não poder. Eu estou interessadíssimo em ir, mas na sexta-feira será muito, muito, muito complicado para mim. Claro. Mas vejo aqui aquela do OpenStreetMap que me interessa, e depois nos outros dias de certeza que há aqui coisas fixes, licenciamentos em Portugal. Bem, tem aqui o Miguel Mimoso e a Catarina Reis a falar sobre Scholia e Wikidata, ferramentas para académicos. Tem o Adriano Esteves, que é da Galiza, a falar sobre o projeto muito interessante da Wikimedia Espanha, em que eles querem fotografias de todas as freguesias de Espanha. Estamos a pensar fazer o mesmo cá em Portugal. E são muitas? Isso em conjunto com o pessoal do OpenStreetMap, para fazerem umas cenas para completar mapas e alimentar o Wikidata com fotografias dos sítios. Isso era espetacular. Acho que era uma iniciativa super fixe. Sim, era brutal. Pronto, já temos pessoas para fazer este projeto. Vamos já anunciar no WikidataCon. Acho muito interessante. Não, mas estamos seriamente a pensar concorrer a um fundo para fazer algum tipo desta iniciativa cá em Portugal. Basicamente pegar nessa gente toda, fotógrafos, pessoas do OpenStreetMap, pessoas que gostam do Wikidata, pô-los numa carrinha, levá-los pelo país inteiro a fotografar, e comer, fazer todo tipo de coisas. Come-se muito bem neste país. Comer também. Eu acho que o fundo que vais pedir vai todo só para almoços e jantares. Muito bem, olha, muitíssimo obrigado por teres vindo ao podcast. Ainda não acabamos, mas está na hora da nossa agenda. Deixa-me só se calhar, e acho que é justo, fazer aquele último apelo para as pessoas que ficaram agradadas com aquilo que tu disseste, fazer aquele último apelo para quem está em dúvida ainda, para se inscrever. Quais é que são os motivos mais válidos para as pessoas poderem inscrever e participarem nesta Wikicon a acontecer? Não tarda nada, daqui a 3 semanas, não é? Mais coisa, menos coisa. Bem, o local é fantástico. O teu último apelo. A casa onde cresceu o Infante Dom Henrique. Sim, na Ribeira. Na Ribeira do Porto, que é ex-libris da cidade de Porto. E património mundial, património imaterial, exatamente. Património mundial. Portanto, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vamos falar sobre coisas interessantes. Vai ser uma oportunidade de convívio também muito interessante com pessoas dedicadas ao conhecimento livre. Basicamente vai ser uma festa da Roma. Estou certo que sim. Ok, Tiago, começas então com a nossa agenda. Então não começo com, olha, deixa-me lá então falar sobre uma coisa que eu falei na semana passada também, que é o inquérito que a Canonical está, vamos dizer, a dinamizar. Portanto, ele solicitou a participação de todos os utilizadores, solicitou a participação para que sejam o mais honestos possível, até porque isto vai influenciar diretamente a edição 2004, mas também as seguintes, e que está a decorrer ainda até dia 10 de janeiro. Portanto, até dia 10 de janeiro podem participar no questionário sobre como é que querem, como é que gostavam que fosse o Ubuntu daqui para a frente, mais especificamente o 2004. Portanto, esta é a primeira entrada que nós temos na nossa agenda. A segunda
eu vou despachá-la já também, que tem que ver com aquilo que tivemos falado neste episódio, que tem que ver com a Wikicon, que vai acontecer do dia 17 a dia 19 de janeiro, na Casa do Infante, no Porto, organizado pela Wikimedia Portugal, e que ainda tem inscrições, portanto o evento é gratuito, mas carece de inscrição. Hoje temos cá o Gonçalo para nos corrigir se andas a dizer alguma coisa de errado. E basicamente deixa-me continuar. Exatamente. Estás-me a mandar continuar, não é, Diogo? Portanto, temos a nossa FOSDEM, que vai acontecer no dia 1 e 2 de fevereiro, na Universidade Livre de Bruxelas. Também é um evento gratuito. Este não requer inscrição, portanto é chegar, é aparecer e acabou. E temos grande novidade. A novidade não é o Pixels Camp, a novidade é que eu já me registrei finalmente para o Pixels Camp, ainda não tive a minha aprovação, mas já fiz a minha submissão. São 3 dias de workshops, de apresentações dos burritos químicos ou tóxicos, ou como é que eles chamam aquilo. E estão a decorrer ainda não só as submissões para quem quiser participar, mas também para quem quiser ir falar. E pronto, eu acho que de agenda não me esqueci de nada. Não. Portanto, se quiseres agora falar tu sobre os nossos fabulosos códigos de desconto para computadores desenhados para correr o Linux, em específico Ubuntu. O primeiro é o da LibreDend, que é o código PUP150 para a fantástica LibreBox, o computador com o hardware mais aberto possível, inclusive as BIOS correm Core Boot, e é de uma empresa fantástica que nós tivemos já aqui o CEO no nosso podcast. Também no nosso podcast teve já há algum tempo o Alejandro da Slimbook, que também faz computadores espetaculares, muito bonitos, muito bons. Eu tenho vários e são computadores que também muito recomendáveis para quem quer usar no Linux. O código de desconto está no nosso website e portanto quem quiser ir ao nosso website e tire lá o código de desconto. Temos também o Humble Bundle, que nesta altura está a promover, aliás, tem vários packs, como é habitual, mas nós sugerimos o pack do O'Reilly Classics by O'Reilly, em que, e eu não pude deixar de reparar que por apenas $1 nós conseguimos ter um conjunto de livros que incluem, por exemplo, o Cathedral and the Bazaar, ou um que tu deves ter na tua prateleira certamente, que é o Programming Perl. Sabes que não tenho, é dos poucos livros de Perl. É sério? Então olha, por $1, exatamente, por $1 ainda apoias o nosso podcast. Até dia 5 de janeiro podes comprar este pack e completar a tua prateleira. Mas há um que eu gostava de chamar a atenção, porque todos os programadores de JavaScript deviam ler, que é JavaScript The Good Parts. São quantas páginas? 3, 4? Não, o livro é grandinho, mas é excepcional. Toda a gente que programa em JavaScript devia ler este livro. Ok, vamos então fechar isto. Resta dizer-nos então onde é que nos podem encontrar. Podem nos encontrar todas as quintas-feiras às 10h03, 10h03 da noite, 22h03, na Rádio Zero, na emissão regular da Rádio Zero. Podem encontrar-nos também no vosso programa de podcasts preferido. Estamos neles todos, portanto, se pesquisarem por podcast do Ubuntu Portugal, estamos lá certamente. Estamos também nas redes sociais, pesquisando pela mesma coisa, e temos o nosso fantástico e magnífico site, podcastubuntuportugal.org. Exatamente. Sim. De resto, nós apelamos sempre a que apoiem o nosso show. Podem fazê-lo diretamente de uma forma pecuniária, ou podem fazê-lo de uma forma mais suave, pelo menos para a carteira, que é partilhando nas redes sociais, falando do podcast aos vossos amigos, gravando. Nós sugerimos na semana passada que enchessem um CD, um DVD, uma pendrive com todos os episódios e ofereçam no Natal, ponham um lacinho e ponham debaixo da árvore. Há inúmeras formas de apoiarem o podcast e nem todas elas requerem terem que abdicar de alguma coisa da vossa vida para o fazerem. Portanto, se tiverem de sentir esse apelo, encontrem a forma de apoiar que mais é compatível com o vosso coração. Vou dizer coração. É assim que se distingue a diferença de mim para ti. Eu falo no coração, tu falas no bolso.
Bom, resta-me voltar a agradecer a presença aqui do Gonçalo e o tempo que ele perdeu e apesar daqui da ligação não ter ajudado muito, Obrigado, foi aqui um ponto importante também no esclarecimento e na informação para quem estava indeciso de fazer parte da Wikicon Portugal. Wikicon Portugal, não estou a mentir, para não, espera aí um bocadinho. Sim. Ok, pensei que estava aqui a batizar errado. Ok, não, está certíssimo. Portugal, E da minha parte, eu despeço-me já, que eu tenho que ir à casa de banho, portanto. Gonçalo, diz-me só. Acho que as pessoas não precisavam de saber isso. Diz-me só onde é que as pessoas te podem encontrar e à Wikimedia Portugal. Bem, podem encontrar-nos no nosso site pt.wikimedia.org. Se precisarem de contactar-me, o meu username na Wikipédia é GOETHE, GOETHE. Basicamente é isso. Também podem mandar-me e-mails para sal.temudo@wikimedia.pt. Está ótimo. Está ótimo. Exato, Só para esclarecer que a questão da casa de banho era uma piada das minhas, ainda cá estou e vou continuar a estar. E agora dizias que sempre estiveste na casa de banho desde o princípio do podcast. Ei, olha, vou guardar essa para a próxima semana, olha, obrigado. Olha, resta só dizer que o show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até à próxima. Até à próxima.